Noite. Boa noite, Cléia. Seja bem-vinda. Acabei de chegar também. Obrigada, Luciano. Boa noite. Bem, banca. Boa noite. Boa noite. Bom, Jonathan, então, Cléia, tem algo a tratar aí, alguma coisa para o início, né, da nossa banca? Eu já iniciei a gravação. Só lembrar, né, o Jonathan, que a gente tem aí 10 minutos para desenrolar a sua apresentação e depois mais 10 minutinhos para a gente bater papo sobre o teu trabalho, tá bom? Ok. Então, tá bom. Cléia, alguma coisa? Não. Pode então, ser. Tá bom. Então, tá bom. Jonathan, fique à vontade, pode compartilhar a sua tela e a gente começa. Cléia, Luciano, muito obrigada, viu, por participarem dessa banca do TCC. Só lembrando algumas regrinhas, então, tanto os alunos como os dois professores da banca, nesse momento de início da banca, se apresentam com a câmera ligada, depois podem desligar as câmeras e manter a gravação do vídeo todo, para a gente ter como registro da apresentação. E ao final da apresentação das 3 bancas, que eu acredito que são 3 que está marcada para vocês, né? Isso. Sim. Aí pedir para os demais alunos se retirarem para que vocês discutam a nota final, tá bom? A planilha vocês conseguiram abrir? Conseguimos. Sim. Então tá ok. Boa apresentação, Jonathan. Obrigado. Aos demais alunos que vão se apresentar hoje também, boa sorte. Vai dar tudo certo. E até mais. Já deu. Isso aí, obrigado, viu? Então tá, Jonathan, fique aí à vontade para a tua apresentação. Vou fechar a câmera aqui também, acho que fica mais tranquilo, inclusive, para você, tá? Ok. E a gente está te ouvindo a partir de agora. Tá bom, obrigado. Boa noite a todos. Meu nome é Jonathan Ribeiro Rodrigues. Eu faço engenharia elétrica na Faculdade Anhanguera de Anápolis. Estou aqui para apresentar meu trabalho de conclusão de curso, cujo tema é a viabilidade na implantação de energia fotovoltaica conectada à rede. Introdução. No Brasil, no ano de 1999, o Brasil sofreu uma grande interrupção de energia elétrica das usinas hidroelétricas, ocasionando um prejuízo muito grande para a economia naquele ano. Através de tudo isso, foi evidente que o Brasil não estava preparado para uma crise tão grande e deu-se a entender que era pouco investimento em energias renováveis. Através disso tudo, será demonstrado como funciona o sistema fotovoltaico, que se dá pela transformação da energia solar, dos raios solares, em energia elétrica, através do uso de placas fotovoltaicas e outros componentes que serão citados. Também será analisado o custo de investimento de um sistema fotovoltaico conectado à rede, certo? E também todos os componentes que são necessários para que o sistema funcione em plena carga. E por último, mas não menos importante, serão apresentadas as diretrizes para obtenção do selo solar na categoria de unidade geradora. O objetivo desse trabalho é esclarecer as dúvidas relacionadas a qual é a viabilidade técnica e econômica de um sistema fotovoltaico, se ele é mesmo viável, tudo isso comparado a um outro tipo de investimento, que também será citado
na sequência. O trabalho foi desenvolvido através da revisão da literatura, com consultas a artigos acadêmicos, livros, monografias e também tecnologias e engenharias necessárias para a aplicação do sistema fotovoltaico. Capítulo 1. Viabilidade na implantação do sistema fotovoltaico. Nesse capítulo, ele será apresentado as técnicas de investimento que são utilizadas com mais frequência. E a primeira delas é o CAPEX, que é um termo em inglês, o significado dela, a tradução do inglês é Capital Expenditure, que se traduz como as despesas que o investimento tem, que são despesas fixas, como mão de obra, instalação do sistema, aquisição dos componentes, como inversor de frequência, cabeamento, proteção do circuito também. Todos esses componentes são englobados nesse CAPEX. Em seguida, também será demonstrado o OPEX, que também é um termo em inglês, que significa Operational Expenditure, que representa toda a logística voltada à manutenção do sistema, seja ele na limpeza dos painéis solares, que podem acumular resíduos e atingir a eficiência do sistema, ou também como, por exemplo, podas de árvore, que são recorrentes de sombreamentos, que também são uma grande causa aí da perda de eficiência. Em terceiro, será demonstrado o payback, que também é um termo em inglês, voltado ao investimento, retorno de investimento, certo? Que é o tempo necessário que esse investimento irá retornar o seu valor total. Na tabela, a primeira coluna, ela indica o ano de aplicação do sistema. Opa, desculpa, deixa eu voltar. O ano do sistema que ele foi implantado, certo? Esse sistema tem uma eficiência de 25 anos, que isso é repassado para, que no caso o fornecedor ele repassa para o cliente, que é 25 anos de vida útil do equipamento. E segundo, a energia gerada, que foi anual em megawatts, que esse sistema é capaz de gerar. E todas as informações foram retiradas de um trabalho acadêmico de Costa e Silva, do ano de 2017, na qual o custo da aplicação do sistema fotovoltaico foi no valor total de R$ 14.237,55. O retorno financeiro, na terceira coluna, ela retrata o valor que o cliente estava pagando anualmente para a concessionária, né? E esse valor foi tudo recuperado através do sistema fotovoltaico. Na última coluna, ela está sendo retratada aí todo o fluxo de caixa total, desde o início do investimento, que foi uns 14 mil, até o valor final, que é 77 mil no ano 25, que foi o total do retorno adquirido através desse sistema, que foi estipulado por Costa e Silva no ano de 2017. Capítulo 2. Componentes necessários para o funcionamento do sistema fotovoltaico conectado à rede. Na figura 1, representação de um medidor bidirecional, a fonte GreenVolt 2020. Esse componente ele é utilizado em sistemas on-grid, que é conectado à rede, na qual ele faz a aferição do valor da energia gerada do imóvel e é comparado com o valor da energia consumida. Então, ele faz essa razão entre essas duas medições e, por exemplo, durante o dia, quando o sistema atinge um pico de geração, o que sobra, o que não é consumido pelo imóvel, ele retorna para a concessionária, certo? É injetada na rede da concessionária da região.
que durante a noite, quando não há geração de energia elétrica, esse valor ele retorna para a residência, tendo então esse equilíbrio entre geração e consumo. Na figura 2, representa o painel solar padrão, que é utilizado nos sistemas fotovoltaicos. Foi uma fonte retirada da ANEEL Solar 2020, na qual é o componente que faz a transformação de energia solar em energia elétrica. Na figura 3, o modelo de inversor da fonte Ragnini 2018, na qual demonstra um inversor que tem como principal objetivo transformar a energia das placas fotovoltaicas, que vem energia contínua, transformar em energia alternada de forma eficaz, para que seja atribuída ao uso residencial ou até mesmo industrial. Capítulo 3. Obtenção do selo solar. É de suma importância que, para se adquirir o selo solar, o cliente deve seguir algumas normas. Na figura 5, modelo do selo Procel Edifica, a fonte foi do Procel Info 2020, é justamente a etiqueta que o cliente recebe após cumprir todas as exigências do Inmetro. Logo em seguida, na tabela 4, essas exigências são especificadas, como, por exemplo, o aproveitamento da área externa da envoltória. Como que o dono do imóvel está aproveitando a área externa? Se ele está seguindo todos os parâmetros por exemplo, iluminação natural, se ele está conseguindo ampliar ou até mesmo adequar o local para receber mais iluminação natural, deixando de usar o que está na sequência, a iluminação artificial, se também ela está bem dimensionada ou não, juntamente com o ar-condicionado. Se eles estão bem dimensionados, eletrodomésticos devem conter o selo de consumo A, e também se o imóvel possui algum aquecimento de água alternativo, que não seja somente a resistência elétrica do chuveiro. Conclusão. É de suma importância que todo o planejamento do sistema seja feito para que não haja nenhum contratempo durante a instalação e também durante o tempo de uso. E o dimensionamento dos componentes também é de grande valia, para que não se compre equipamentos que são além daquilo que precisa ser, apesar por ser mais caros, né? E a obtenção do selo Procel, que é de suma importância também, além do aspecto econômico também, do aspecto ecológico, que a pessoa vai estar contribuindo para o ecossistema, né? E, por último, a confirmação que sim, existe a viabilidade no sistema fotovoltaico conectado à rede, mostrado na tabela 1, que realmente o retorno financeiro foi muito alto em relação ao que foi aplicado, né, na poupança. Mas é isso aí. Referências bibliográficas. Eu tirei algumas informações de 2 livros, da CRESEP, Manual de Engenharia para Sistemas Fotovoltaicos, e Hitman, Princípios de Administração Financeira. Tudo isso para aplicar no trabalho. E também algumas portarias do Inmetro, que é a portaria 50/2013, e também um site do governo, Procel, Centro Brasileiro de Informações de Eficiência Energética. É isso. Muito obrigado a todos. Cleia, quer começar? Eu te dou a honra, Luciano. Ah, é? Então tá bom, Cadê ele? Não estou te vendo? Okay. Achei. Peraí, deixa eu abrir a câmera aqui. Tá, Jonathan, vamos começar. Eu fiquei numa dúvida aqui lá no começo da tua apresentação, quando você falou sobre a questão da crise. Está me ouvindo bem? Estou ouvindo. Tá. Quando você falou da questão da crise, você falou assim, ó, uma das
A solução é porque o pessoal não estava pensando em uma fonte renovável, certo? Certo. Tá. Qual que é a nossa principal fonte da nossa matriz energética? São as hidrelétricas. E a hidrelétrica é uma fonte renovável? Depende do ponto de vista. Do meu ponto de vista, não é. Porque para a implantação de uma hidrelétrica, existe um desmatamento muito grande. Então, no meu conceito, do meu ponto de vista, já está se tornando inviável por falta de espaço, degradação do meio ambiente. Acredito que se tivesse um investimento maior nesse ramo de energia alternativa, a gente conseguiria virar esse cenário. Tá, vamos só segmentar aqui, separar conceitos, tá? Uma coisa é uma energia renovável, mas que tem impacto ambiental. Outra coisa é uma energia renovável que não traz impactos ambientais. Uma fonte hídrica, independente se é uma grande usina, ou se é uma PCH, ou se é uma CGH, ela é uma fonte renovável, porém, se for uma grande usina, ela tem o seu impacto ambiental, beleza? Mas isso não a faz uma fonte não renovável, tá? Ela é uma fonte renovável, só isso que me preocupou em relação a esse conceito, tá bom? Ela tem impacto ambiental? Traz, claro, se alaga muitas vezes quilômetros e mais quilômetros, né? Centenas de quilômetros quadrados de área para um reservatório, mas ela continua sendo renovável, tá bom? A gente está falando de energia cinética vinda da água, tá? Isso daí não é algo como o petróleo, por exemplo, que tende a acabar. Bom, pelo menos a gente espera, né, que esses rios não acabem. Eu fiquei numa dúvida naquela tabela sua em relação quando você falou de energia, aquilo ali é energia ou é potência? Dá uma conferida aí para mim. Na geração anual, Isso. potência. É potência, né? Isso. Então o termo energia aí não está muito adequado. Concorda comigo? Isso, Se eu potência falo gerada. Isso. Se eu falo em energia, tem que ser megawatt-hora. Se eu falo em potência, aí sim megawatt. Tá bom? Só para gente... Ok. E eu fiquei numa outra dúvida, cara. Esse consumidor aí, ele é um consumidor do grupo A ou do grupo B? Você sabe? Eu foquei mais no grupo A. Esse daí é um consumidor do grupo A. Grupo A. Foi o consumo Entendi. de 4,14 megawatts ao ano. Grupo A. Tá. É um consumidor pequeno, hein? Ok. Depois confere aí, vê se não é um consumidor do grupo B, tá? Tá bom. Eu tô com essa impressão. Uhum. Mas tudo bem, tudo bem. Em nenhum momento foi considerado o tamanho dessa placa, não, né? A dimensão dela. Isso não Não, entrou na não, jogada. eu não quis focar tanto nisso, eu quis focar no geral mesmo, para não Tá bom. especificar muito. Tá, Cleia, só para terminar, para deixar a Cleia se divertir um pouquinho também. Você falou da questão da vida útil, né? A gente, se eu não me engano, em 7 anos ele pagou o investimento, Sim. e aí a gente fala de uma vida útil de 25 anos. Beleza, eu sei que os fabricantes de placas solares fazem essa divulgação, digamos assim, né? Divulgam essa vida útil, mas o sistema não é só placa solar. Dá para afirmar que um inversor vai ter uma vida útil de 25 anos? Faz parte do pacote com essa vida útil? Com o que eu pesquisei, sim, o fabricante ele diz que o sistema ele consegue atender até 80% da sua capacidade em 80 anos. Daí para frente, em 25 anos, desculpa. Aí daí para frente já não é tão eficaz, não é tão indicado igual o fornecedor diz, né? Então, sim, haverá manutenções que deverão ser periódicas. Isso, ó. Mesmo em relação às placas, ela tem uma queda, tá, de eficiência razoável ao longo desses 25 anos, mas a minha preocupação quando o pessoal fala muito dos 25 anos é que, na verdade, eu desconheço inversor que tem vida útil de 25 anos, tá? Com toda sinceridade, eu desconheço.
Então, só para a gente tomar um pouco de cuidado quando a gente afirma que a vida útil do sistema é de 25 anos, sendo que, beleza, os fabricantes das placas podem falar porque ela é um bichinho estático e fica quietinho lá. Mas os inversores não é bem o caso, tá bom? Só para a gente tomar um pouquinho de cuidado. É besta demais. Beleza? Cleia, fique à vontade. Boa noite. Boa noite. Gostei muito da sua apresentação, viu? Obrigado. Agora, eu gostaria de saber, relativo a esse tipo de energia, como é que se agrega valor ao seu imóvel utilizando esse tipo de energia? Muito bem. Além do ponto de vista econômico, que realmente você pode até cobrar o valor que você aplicou no seu imóvel, né, no seu investimento, mas também no âmbito no âmbito do ecossistema mesmo, de contribuir com o meio ambiente, né? Isso está crescendo muito. Muita gente está procurando essas casas inteligentes, né? Que são autossuficientes. Então, acredito que, além do ponto de vista econômico, tem o ponto de vista também ambiental. Gostei, tá? A minha pergunta era só essa mesmo, eu gostei muito da sua explicação. E, Luciano, você está com a palavra novamente. Cadê tu, Luciano? Não estou te ouvindo, Luciano. Desculpe-me, estava fechado o microfone. Não, é porque eu tinha tratado aqui sobre a questão do inversor, mas você já reportou, tá? Esse é um elemento muito importante quando a gente enxerga que o sistema gera em contínua, mas a rede é alternada, né? Mas ok, da minha parte era isso, agradeço aí a apresentação, gostei bastante da forma como foi organizada e, como é que eu vou dizer, cronometrada, tá? Não sei se você se organizou a esse ponto, imagino que sim. Mostrar aqui. Deu tudo certo. Essa é a parte interessante de estar, digamos assim, né, atrás da câmera, né? Essa parte mais fácil, né? Então dá para controlar. Mas beleza. Parabéns aí. Muito obrigado. Em breve a gente deve estar publicando a nota da banca, mas agradeço aí a atenção, a tua apresentação, parabéns. Muito obrigado, Cléia, Luciano, obrigado. Até. Bom, quem é o nosso próximo? Deixa eu olhar Sou eu. Aqui. Ixi, já perdi tudo aqui já. Leonardo, sou eu. Leonardo. Achei. Leonardo, pronto para? Pronto. Então, beleza. Abre a câmera aí pra gente, por favor. Ok? Isso, feito. Leonardo, já está com a apresentação aí pronta? Sim. Alguma dúvida, só para lembrar, né, quanto à questão do como é que eu vou dizer, do tempo, né? Nenhuma dúvida não, né? Não, tudo bem. Então tá bom. Cléia, alguma coisa? Não, só estou aguardando a apresentação. Então tá bom. Vou fechar a câmera, fechar o microfone e aí tá contigo, tá bom? Ok, obrigado. Vai lá, Leonardo. Boa noite. Vou fechar a câmera aqui também para começar a apresentação. Certo. Meu nome é Leonardo da Silva Moraes e eu sou um formando em Engenharia Elétrica e vim apresentar o meu TCC, onde o tema é Benefícios da implantação da energia fotovoltaica no Brasil. Leonardo,
Você vai projetar, compartilhar a sua tela com a gente? Sim, não tá aparecendo, não? Negativo. Ah, tá. Eu não tinha clicado aqui, desculpa. Vou começar de novo. Agora sim, Tá, vou começar de novo, desculpa. por favor. Boa noite, eu sou o Leonardo da Silva Moraes. Sou um formando em Engenharia Elétrica da Faculdade Anhanguera e o tema do meu trabalho de conclusão de curso é os benefícios da implantação da energia fotovoltaica no Brasil. Para começar de introdução, a gente tem que falar de energia elétrica. Porque energia elétrica hoje para a gente, hoje de maneira geral, é de extrema importância, eu digo de fundamental, pelo fato de tudo que a gente vai exercer hoje em dia, todas as atividades, tudo do cotidiano, a gente utiliza a energia elétrica. Desde iluminação, de utilizar algum eletrônico, eletrodoméstico, tudo é energia. Tendo em vista essa grande utilização de energia elétrica, a gente pensa numa maneira de gerar energia de maneira sustentável também ao meio ambiente. Pensando nisso, foi pensado nesse projeto para analisar os benefícios da implantação e a utilização do sistema fotovoltaico, que é o sistema de energia solar. O objetivo do trabalho, de maneira geral, é mostrar que o sistema fotovoltaico ele pode ser o sistema mais utilizado no Brasil. Porque além de ele ser um sistema que gera energia de maneira sustentável, de maneira limpa, ele também pode ser implantado e pode ser utilizado analisando os aspectos econômicos que pode ser que tenha bastante, como que eu digo, bastante viabilidade para a gente. A metodologia do trabalho foi revisão literária feita através de consultas em livros e artigos publicados e análise de dados, gráficos e estatísticos. O primeiro capítulo é desenvolvimento sustentável e produção de energia solar fotovoltaica. Para começar falando, a gente tem que ter em mente a definição de desenvolvimento sustentável, que é um sistema bastante debatido hoje em dia, já está bem no nosso conceito, que é definido como a capacidade de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. E fazendo um elo desse desenvolvimento sustentável com a energia solar, com a geração de energia solar, de fotovoltaica, a gente tem que a maneira da gente utilizar a energia hoje, dessa implantação de energia hoje, para a gente aproveitar dela e também as gerações futuras possam estar aproveitando dessa energia também, que não tem um desgaste, igual a hidrelétrica tem impactos ambientais na instalação, da vegetação, do meio ambiente, enfim. A energia solar não tem esses impactos, então ela pode ser considerada nesse elo com desenvolvimento sustentável. Nesse capítulo, a gente começa com a definição do que é as células fotovoltaicas. Em 1839, Edmund Becker observou o efeito fotovoltaico, que é a conversão de energia solar em energia elétrica. Aí foram estudados durante algum período, foram analisando mais afins, mas somente em 1956 foram feitas as primeiras células fotovoltaicas, começaram a produção. O principal material da célula fotovoltaica é o silício, que é um material que, quando exposto à luz do sol, ele gera energia elétrica. Através das suas partículas, que é chamada de fótons, exerce uma excitação sobre os elétrons dos semicondutores das células solares, que se deslocam e geram energia elétrica. Os tipos de células mais utilizados, basicamente, são as células de silício monocristalino, as quais representam a primeira geração e possuem alto rendimento. Tem uma produção de custo elevado e exige uma grande quantidade de energia na sua fabricação. São as mais usadas. Tem também as células de silício policristalino. Possuem um custo na sua produção muito inferior, pois necessitam de menos energia na fabricação. Porém, oferecem um rendimento inferior e são as mais baratas.
E tem também um meio termo, que é as células de filme fino ou silício amorfo. Tem um custo bem menor, só que o rendimento elétrico também é menor. Possui grandes vantagens elétricas e propriedades na sua fabricação. O sistema fotovoltaico, ele é composto por diversos equipamentos, diversos componentes, e eu queria falar um pouco de cada um deles. Primeiramente, eu queria falar dos inversores. O inversor é um equipamento que tem a finalidade de converter a corrente contínua em corrente alternada, que é o caso do consumo da gente das nossas residências. A gente utiliza a corrente alternada. Portanto, esse inversor faz essa conversão, ele é utilizado no sistema fotovoltaico. Tem também os painéis ou os módulos de células fotovoltaicas, que é nada mais nada menos que o conjunto das placas dessas células fotovoltaicas, que formando esses painéis, que a sua utilização, o seu funcionamento é através da radiação solar, da luz do sol, produz energia elétrica. O seu principal material é o silício, como eu já disse, que ele é um material semicondutor. Tem também o controlador de cargas de baterias, que tem a finalidade de manter as cargas nas baterias, fazendo que sempre esteja carregada. O mesmo deve ter tensão superior à das baterias para que elas venham a ser carregadas. E, por último, tem o banco de baterias, que nada mais é que o conjunto, né, o banco de baterias, que tem a finalidade de armazenar a energia, o sistema produz essa energia, né, recebe essa energia através da luz solar e vai para esses bancos de baterias para ser armazenados para a gente utilizar quando não se tem a luz solar, principalmente à noite. O sistema, ele é um sistema que exige baixa manutenção e consiste principalmente na limpeza periódica dos módulos e na substituição das baterias. E os fabricantes garantem em torno de 20 anos de durabilidade do sistema fotovoltaico. O sistema, o projeto em si, o trabalho analisa a viabilidade do sistema, tanto a viabilidade ecológica, no sentido do meio ambiente, que ela não é energia suja, ela não produz impactos para o meio ambiente, é considerada energia renovável, como também tem suas viabilidades, tem seus aspectos econômicos favoráveis quando se trata de um período longo prazo. Eu digo no sentido que não é uma energia que se tem um gasto mensal. Você tem o gasto com implantação, que é um custo considerado até um pouco alto, mas ele não tem aquele gasto mensal que a gente tem nessa energia gerada hoje em dia. Algumas vantagens, a principal é que o sol é uma energia inesgotável, então o Brasil principalmente é um país que, pelo clima do Brasil, a gente é bastante rico em luz do sol, isso é um grande fator para a utilização do sistema fotovoltaico. E ele não polui o meio ambiente, não consome combustíveis, não tem essa poluição no meio ambiente. Os custos operacionais são relativamente baixos, tendo em vista que ele não tem os gastos mensais, somente da implantação e os gastos das manutenções periódicas. Algumas das desvantagens é o fato de que a implantação ela ainda é relativamente alta, mesmo para os padrões de hoje em dia. Os custos da implantação do sistema não é barato. E a produção da energia elétrica ela não produz à noite, ela não fica produzindo à noite por fato de não ter a luz solar. Essa é uma das desvantagens do sistema. Deixa eu voltar aqui. Foi analisado um estudo onde, no intervalo de 7 anos, foi feita a avaliação e viu a viabilidade em relação à instalação e à utilização do sistema fotovoltaico em relação a um consumo comum, uma residência comum de um consumidor do tipo monofásico, pagando a sua fatura em todo mês, no período de 7 anos. A partir desse momento, vai ter um retorno financeiro para quem utilizar a energia fotovoltaica. E concluindo que a energia elétrica ela é essencial para a gente, e para a gente ter uma geração, menos impacto ainda no meio ambiente,
a energia fotovoltaica se torna bastante viável nesse sentido. Ela é uma energia renovável e limpa e não causa impactos ao meio ambiente. E também, economicamente, ao decorrer dos anos, a longo prazo, ela se torna viável também, porque você recupera o investimento que você fez nos custos da implantação. As referências principais que usei na monografia foi os livros do Linneu Bellic dos Reis e do Romero. E no mais é isso mesmo. Esse foi o trabalho que eu produzi. Agora está aberto às perguntas. Cleia, quer começar? Agora eu começo, Luciano. Gostei do trabalho, tá? Gostei da explicação que você deu para o sistema off-grid. Só que eu gostaria de fazer uma pergunta. Por que já que tem tantas vantagens esse tipo de energia, por que existe resistência na implantação dela ainda dentro do Brasil? Qual é essa resistência que você vê na implantação de um sistema tão bom quanto esse que você me falou? Tá. Eu acredito que uma das principais desvantagens dessa implantação do sistema fotovoltaico foi igual eu disse, é o alto custo da sua implantação. Não seria acessível a população mais, não seria acessível fácil à população em si, seria porque o custo é bastante alto, como até o colega anterior disse, o custo de implantação fica em torno de dependendo do sistema, de uns 15 mil reais, ele não seria tão acessível assim, mas e no fato da gente utilizar mais a hidrelétrica como fonte majoritária de energia, é porque ela já está toda implantada no Brasil e ela gera energia para a gente há muito tempo. E os custos de implantação em si é mínimo, né? Que a gente só paga a fatura mensal em si. Acho que o maior desvantagem desse sistema fotovoltaico, além desse custo, também é o fato dela não gerar energia o tempo todo, por ela funcionar somente com a luz solar. Obrigada. Passo a palavra para o Luciano. Obrigado, Leonardo. Primeira pergunta, assim, o que te motivou a escolher esse tema? Motivou? Qual foi a principal motivação? A principal motivação, acho que é apresentar que esse sistema tem benefícios e poderia ser utilizado mais utilizado no Brasil. Eu digo o fato de que poderia ser mais aproveitado para gerar energia limpa, que igual a hidrelétrica também é uma energia renovável. Porém, ela desgasta o meio ambiente, ela tem impactos na vegetação, na sua implantação, que ela é muito grande. Já a energia solar, a sua instalação é mais fácil, ela é relativamente pequena e ela não tem um custo mensal de você pagando para o consumo de energia. Você só paga somente durante as manutenções e a implantação em si. Tá, mas a gente estava falando de um sistema off-grid, não é isso? Isso. Você falou de bateria. Foi isso? Foi. Tá, por que você optou pelo sistema off-grid? Você acha que hoje em dia é mais interessante trabalhar, é mais usual pesquisar sobre um sistema off-grid do que de um on-grid? Por que eu estou perguntando isso, Leonardo? Porque a grande maioria das instalações hoje, quando a gente fala de sistemas fotovoltaicos, são ou grandes usinas, que vão produzir energia não só para um único consumidor, mas energia vendida no mercado, digamos assim, e essa energia não é algo off-grid, né? O grande investimento hoje é em sistemas on-grid, em sistemas onde a energia solar está dentro do Sistema Interligado Nacional. Certo. Então, o teu trabalho foi voltado para o sistema off-grid, foi isso? Na verdade, foi uma orientação dos dois.
Para usar em residência em si, para você poder usar em residência, poderia ser o sistema on-grid, que aí o fato da energia gerada você utiliza e o resto devolve para a concessionária, né, a fonte de energia. Eu, na verdade, falo um pouco dos dois no trabalho. Entendi. E em algum momento você chegou a considerar a questão de espaço viável ou não? Tipo, para uma residência, né? É sempre viável? É sempre aquela redução de custo enorme que a gente sempre considera quando você instala um sistema fotovoltaico, ele depende de espaço? Como é que funciona isso aí? O espaço, você fala da instalação do sistema instalado? Você tem que instalar placas, não tem? Essas placas Certo, ocupam uma certa área. Será que certo. qualquer telhado que eu instalar eu consigo cobrir a minha carga? Sim. De maneira geral, eu acredito que sim, que dependendo da área que a gente for instalar, dá certo sim os telhados, um padrão brasileiro. Não tem como falar um padrão, mas acho que não ocupa tanto espaço assim e acho que atenderia sim para a gente poder estar instalando nas residências. O espaço em si eu acho que é viável. Você acha que uma fonte solar, né, como você comentou aí, ela pode ser uma fonte principal? Dá para ser uma fonte principal, pensando em país? Acho que esse pensamento, acho que ele tinha que ser um pouco lento, ele tinha que ser gradativo. Hoje em dia, a maioria é hidrelétrica. Eu acho que ele tinha que ser gradativo e começando aos poucos, talvez futuramente, sim. Tem países fora do Brasil que usam bastante a fonte de energia solar. Como majoritário no Brasil é bem difícil. Então, bem difícil por questão econômica ou por questão técnica? É um pouco dos dois. Entendi. Bom, ok. Cléia, mais alguma coisa? Não, não. Não? Para mim está bem resolvido. Então tá bom. Leonardo, agradeço aí a atenção, parabéns pela apresentação, pelo trabalho, pela dissertação, digamos assim, feita, né? Agradeço bastante pela contribuição com o tema, né? Na verdade, já que a nossa noite será inundada, né, por sistemas fotovoltaicos, né? Já que o próximo também é. Bom, da minha parte é só então, Leonardo. Obrigado, parabéns aí mais uma vez. Eu que agradeço, muito obrigado, boa noite. Até. Boa noite. Bom, então a gente está esperando o Marcelo, é isso? Estou aqui, tá me escutando? Sim, estou escutando, Marcelo. Então vamos lá. Abra a vossa câmera, por favor. E tchau. Abriu? Sim, estamos te vendo. Tudo tranquilo aí, tudo certo? Graças a Deus, tudo bom com os senhores? Tudo bom. Que Tudo bom. bem. Vamos lá, meu nome é Marcelo, estudante da Engenharia Elétrica, da Faculdade Anhanguera. Vou falar um pouco sobre geração de energia fotovoltaica. Vou desligar a câmera e compartilhar o slide para começar. Vou fechar minha câmera aqui também. Então vamos lá. Geração de energia fotovoltaica. Introdução. O que é uma energia... O slide ainda não está compartilhado, não. Uai. Então, peraí, perdão. Cadê? Agora tá. Marcelo, ainda não, cara. Marcelo, você está me ouvindo? Tô sim. Para mim aqui tá parecendo que tá compartilhado. Para mim ainda não. Agora sim. Deixa eu interromper e fazer de novo então, só um minuto.
Deu certo agora? Então, espera um pouquinho. Sim, agora deu certo. Então vamos lá. Tá tudo ok aí? Tudo ok, agora pode começar. Estamos vendo. Vamos lá. O que seria uma geração de energia fotovoltaica? Energia fotovoltaica é uma transformação direta de radiação solar em energia elétrica. São partículas de fótons que são recebidas por um painel solar, células fotovoltaicas, que é transformada de radiação solar para energia elétrica, correto? Sim. Vamos lá. Objetivo: descrever os princípios de uma energia fotovoltaica com sistemas on-grid e off-grid, certo? A metodologia do trabalho trata-se de uma revisão biográfica do foco de pesquisas exploratória descrita. Primeiro capítulo. O Sol representa a maior fonte de energia do planeta. Como normal, a energia transmitida por meio de ondas eletromagnéticas presente em raios solares, que são geradas continuamente, emitidos permanentemente para o espaço. Essa energia pode ser percebida de forma de luz e calor. Irradiação. A magnitude usada para descrever a potência incidente por uma área de todos os tipos de radiação eletromagnética. Nesse caso, corresponde à radiação solar, que pode ser percebida como luz e calor, não visível ou visível. Em radiação solar, insolação corresponde à quantidade de energia de forma de radiação solar que chega a um local da Terra, um tipo de dia específico, ou noite, né? Dependendo do sistema que você estiver usando, se é on-grid ou off-grid. Porque o on-grid ele tem um armazenamento de energia que você pode usá-la durante a noite. O efeito fotovoltaico é a base do processo pelo qual a célula fotovoltaica converte a luz solar ou a radiação solar em eletricidade, certo? Como foi dito no começo. No capítulo 2, venho falar um pouco dos materiais que são usados para todo o trabalho, todo o sistema fotovoltaico. Um painel fotovoltaico, um regulador de carga, um inversor, uma bateria. Painel solar que converte a energia do sol, a radiação solar, no caso, em corrente contínua, energia elétrica que automaticamente uma corrente contínua. Como diz aí, vocês estão vendo, a sua operação é baseada na conversão de fótons da luz solar diretamente em eletricidade. Essa operação baseada no efeito fotovoltaico. Regulador de carga é uma função de prevenção de descarga excessiva. Ele funciona como um controlador de carga de energia que, como num sistema on-grid, que ela tem uma bateria que ela segura sua carga, esse regulador de carga ele serve para controlar o uso dessa energia que foi gerada. Um inversor, ele transforma a energia, a corrente que foi gerada em corrente contínua, certo? Que a gente usa todo dia. E as baterias são recipientes de armazenamento, como se diz. Isso, a bateria, praticamente, elas são usadas só no sistema on-grid, porque o off-grid é um sistema que ele não depende de bateria, ele é um sistema que gera automaticamente e vai sendo distribuído. Classificação das instalações fotovoltaicas. No caso, a primeira são instalações isoladas da rede elétrica, que essa, no caso, é off-grid, que ela não tem necessidade de... Elas são ligadas direto ao seu destino, para onde ela vai ser usada, certo?
como aí exemplos, antenas de comunicação, balizas ou boias de sinalização. O sistema on-grid é um sistema que ele é ligado a uma rede de uma residência, vamos dar um exemplo assim. Ele faz a sua distribuição com o que não for usado, como nossos colegas disseram, vão ser voltadas para a concessionária, correto? E esse sistema ele utiliza as baterias para controle, utiliza eles para armazenamento, certo? Conclusão: energia solar é uma energia renovável. A gente vê falar hoje em dia muito sobre desmatamento, coisas que vêm prejudicando o meio ambiente hoje em dia, mas não só o meio ambiente, né? A vida do ser humano em si. A gente tem tantas formas de evitar. Foi comentado anteriormente que hidrelétricas podem ser uma fonte renovável. Não concordo, porque hidrelétricas hoje o ser humano devia acabar com isso, porque o meio de gerar uma energia é tão mais fácil como hidrelétrica, como a fotovoltaica, certo? É um sistema caro, sim, mas vai chegar a um certo ponto que ele vai ficar viável para todos, que não prejudica o meio ambiente em si, certo? Eu acho que seria assim. A energia fotovoltaica consiste em obter eletricidade, diretamente da radiação solar, por meio de um dispositivo semicondutor, chamado célula fotovoltaica. Essas células, 90% delas são feitas de silício, que é um material com um custo mais barato, pode-se dizer, certo? Minhas referências foram livros do Alvarenga, assim, um livro muito conhecido, que até no portal da nossa faculdade tem ele, Energia Solar Fotovoltaica. Wilson Pereira Barbosa, A Expansão da Energia Solar Fotovoltaica no Brasil. Por mais, é isso mesmo. Ok, Cleia, quer começar? Pode começar, Luciano. Então tá bom. Marcelo, eu quero voltar num assunto aqui que a gente conversou anteriormente e me preocupou um pouquinho. Sobre a questão do ser renovável ou não ser renovável. Me explica aí um pouco melhor o que você entende por um recurso ser renovável. A gente não está falando de ser sustentável, são coisas diferentes. Quero saber sobre o que é o conceito de um recurso renovável. Do que a gente está falando? Sim, um recurso renovável que eu entendo é o seguinte: são recursos novos que as pessoas geram, vamos dizer, eu entendo que ela esteja ligada à sustentabilidade também, a parte de renováveis, porque pode-se dizer que engloba tudo, porque se estão sendo criadas, é porque o que está criado como hidrelétricas está fazendo mal, não está trazendo benefícios, entendeu? Eu penso que seja isso. É o que eu entendo. Tá, então, assim, acho que algumas coisas estão meio misturadas aí. Quando a gente fala de recurso renovável, Sim. A gente está falando de um recurso que é naturalmente renovado pelo próprio ecossistema. Sim. Então, a gente não está falando se ele traz benefícios, se ele traz problema. Eu não estou dizendo isso. O conceito de um recurso ser renovável ou não, e é uma questão de definição, de conceito. Tá? Tudo bem. Então, talvez eu acho que vale a pena dar uma olhadinha um pouco mais a fundo nessa questão do que é renovável, do que não é renovável. Então, quando eu falo assim, um sistema
de energia alternativa utiliza um recurso renovável, como, por exemplo, o vento, como, por exemplo, é o sol. Tá, por que eu estou falando que esse recurso é renovável? Porque, a princípio, se ele acabar, o nosso ecossistema acabou. Então, ele se renova por si só. E por que a gente diz que o petróleo não é renovável? Porque para produzir petróleo, eu preciso de milhares de anos de determinado material sedimentado, entendeu? Então, eu não consigo produzir esse material. Isso é um material não renovável. Agora, o fato do material renovável ou não renovável trazer ou não trazer prejuízo, trazer ou não trazer benefício ou prejuízo ao ecossistema, ao ser humano, é uma outra história, tá bom? Só para a gente conceituar bem a questão do que é ser renovável e do que não é renovável, tá bom? Okay. Vale a pena dar uma olhadinha nisso daí, tá? Então, quando eu falei mais cedo, né, que uma hidrelétrica era de fonte renovável, é por causa disso. A água dos rios, né, é uma fonte renovável, tá bom? A gente não precisa, não vai acabar, né? Quando acabar, acabou o nosso, né, o nosso ecossistema. Ok. Bom, beleza. Eu fiquei um pouco confuso quando você falou sobre inversor. A função dele, o que ele faz, como é que ele opera dentro do nosso sisteminha aí. Dá para você dar uma voltada nesse item? Precisa voltar o slide ou posso só falar? Não, a não ser que seja necessário. Se você quiser apresentar o slide, sem problema. Então, deixa eu... Fica a seu critério. Só um minuto. Está aparecendo, senhor? Sim, estamos vendo. O senhor pode repetir a pergunta, por favor? Tá. Quando você falou sobre inversor, eu fiquei um pouco confuso em relação aos conceitos que você tratou no que diz respeito à corrente alternada e corrente contínua. Sim. O inversor, ele tem... A característica dele é de transformar a energia que é captada em corrente contínua, porque ela é gerada em corrente alternada. Para ela funcionar em um sistema on-grid, no caso, ela tem que ser transformada em corrente contínua. Aí esse inversor tem essa função, você entendeu? Tá, Marcelo, peraí. Vamos pensar aqui um pouquinho. Você tem um sistema que está conectado a uma rede elétrica, você não quer injetar energia nessa rede? Sim. Tá. Se você quer injetar energia numa rede, uma rede elétrica, ela é alternada ou ela é contínua? Alternada. Ela é alternada. Então, como é que eu vou injetar uma energia contínua na rede alternada? Perdão, é verdade. Ela faz o contrário que eu tô falando, né? Exatamente. É verdade. Isso. Tá certo. É porque é tanta coisa que a gente tenta Entendo. fazer isso aqui. Tá, então, reconstrua aí o raciocínio. Reconstrua ele aí. O que faz o inversor mesmo? O inversor, ele transforma a corrente contínua em corrente alternada, no caso, né? Corrigindo o que eu falei para o senhor. Ela tem o objetivo de adaptar as características da corrente total ou parcial das aplicações, certo? Ela, vamos se dizer... Deixa eu só pegar uma coisa aqui que eu anotei para não esquecer e acabei esquecendo. Só um segundo, professor. Marcelo. Senhor. Tá, então, entendido que um inversor, ele tem como função converter, né, contínua para alternada, certo? Isso. Porque a rede é alternada e porque a painel fotovoltaico produz em contínuo, tá? Era só isso daí. Okay. E para a gente terminar, para deixar a Cleia tratar um pouquinho do assunto,
Eu também fiquei confuso quando você tratou das diferenças entre um sistema on-grid e um sistema off-grid, porque você falou de elementos, de 4 principais elementos, só que parte desses elementos são utilizados dos 2 sistemas e parte deles não são utilizados nos 2. Caracteriza isso aí para mim um pouquinho melhor. O que é um sistema on-grid e o que é um sistema off-grid? O sistema on-grid, ele é um sistema que é ligado numa rede elétrica, no caso, no seguinte. Ele necessita de... É viável, né? Necessita, não sei se a palavra é certa, ou ele é ligado numa rede, um sistema, para o seu funcionamento. Ele necessita, como se diz, do inversor. E o sistema off-grid, ele é um sistema ligado diretamente, ele não precisa dessa rede. Ele é um sistema ligado diretamente na distribuição, como se diz, como é que é o nome daquela, a boia que eles colocam para boia de localização, no caso. Ela é ligada diretamente nela, ela não precisa desse dessa rede para o seu funcionamento. Ok, entendi. Cleia, passa a palavra. Obrigada aí. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Se o sistema on-grid ele é mais barato do que o sistema off-grid, por que ainda eu vou utilizar o sistema off-grid? Por causa dos seus componentes do on-grid que é necessário para colocar. O off-grid não precisa de tantos componentes como o inversor para o seu funcionamento. Mas o on-grid, ele é mais barato do que o off. E por que existe, em alguns lugares, eu tenho que utilizar o off-grid? Eu não posso utilizar o on-grid. Por quê? Porque a distribuição, o funcionamento dele já é mais direto. Ele não precisa, como se diz, como ele sendo até mais caro, tem locais que a distribuição dele já é diretamente para a sua finalidade. Vamos usar a palavra consumidor final. Eles, tipo, uma antena de internet que seja. Se ela for usar um sistema off-grid, a energia que é fornecida aos raios solares que ela transforma em energia, ela vai direto para o seu funcionamento. Ela não tem necessidade de ter um armazenamento de carga. Certo. Luciano, passando a palavra para você novamente. O áudio está desligado. Luciano, seu áudio está desligado. Sempre esqueço. Beleza. Desculpa, né? Eu estava aqui. Enfim, eu só queria te parabenizar. A gente termina por aqui. Parabéns aí pela apresentação, pelas respostas às nossas perguntas. E a gente vai conversar um pouquinho agora sobre as apresentações de vocês, tá bom, Marcelo? Mais uma vez, parabéns aí. Tudo Obrigado. de bom. Sucesso. Obrigadão, senhor também. Obrigado. Sucesso, Marcelo. Agora a gente pede que todos os convidados se retirem, por favor. Boa noite. Pessoal, até mais. Boa noite. Até mais. Saiu todo mundo, Luciano. Sim, agora sim. Você compartilha a tela no caso do Excel aí, para a gente preencher? Aí fica mais fácil, né? Sim. Deixa eu encontrar ele aqui, só um minuto.
Eu estava com outra coisa aberta. Aqui já tem gente aqui preenchendo também. Será que a gente vai conseguir preencher isso certinho? Espera aí. Consegue sim. Então vai. Cléia, com toda sinceridade, eu fico meio preocupado. Eu também. Muitos erros de conceitos. Assim, não... Nossa, e o pior, né? O Marcelo, eu vi que ele estava muito nervoso mesmo, né? Mas ele errou muito conceito, né? Ele não tinha ideia do que ele estava falando. Ele trocou o off-grid com on-grid. Ele inverteu, ele entendeu esse conceito que é essencial, né? Esse conceito que é básico, né? Como é que ele vem falar sobre fotovoltaico e não traz esse... Mas enfim, né? Uhum. Você quer ir checando o que a gente colocou? Como é que a gente... A gente vai marcando aí, você vai colocando o valor. Tá bom. Tá? Tá. Começando com originalidade, Cléia, por mim, eu dava 0 para todo mundo nesse quesito, porque não tem nada mais comum hoje do que falar sobre energia fotovoltaica, né? Não sei se a Lilian ou a Bárbara dividiram, né, reuniram todos os temas, eu não olhei os outros temas, mas eu cansei de falar para essas criaturas pararem de falar sobre fotovoltaica. Deve ter 2 anos que todo mundo só fala sobre isso. Mas enfim, né? Sei lá, metade, 300 pontos, não sei. Até 500. Então. 300 em cada um. Eu acho que acaba sendo... Tem que ser o mesmo para todo mundo, simplesmente porque todo mundo fala da mesma coisa, né? Tá. Em relação à clareza, o que você acha? Em ordem decrescente aí, porque o melhor foi o Jonathan e o pior o Marcelo. Mas eu achei que ainda ficou muito a desejar dos 3, né? Então, eu também. 400, sei lá, 300 e 200 ou 350 e 300? 350 e 300. Okay. Bom, organização. Se for organização do slide, eu, na verdade, não gostei de nenhum deles porque só tinha texto, né? Mas eu também não sei se essa foi alguma... norma, né? Alguma orientação de que tivesse partes do próprio... A minha sensação é que eles copiaram partes do trabalho, né? Certo. Mas, de maneira geral, ninguém cometeu grandes erros, né? Ninguém cometeu grandes... então, sei lá, 450, 500 pontos. Pode ser 500. Não tinha erro de português, estava bem organizadinho. Mas eu acho que foi slide padrão, né? Todo mundo usou o mesmo slide, né? Que até os próprios títulos eram idênticos. Então, domínio do conteúdo. A gente volta na questão da clareza lá, né? A mesma escala, né? A escala foi decrescente. Mas a gente começa começar em 900, 800. 900. Aí fica 900, 800 e 700. Uma questão de referência, né? Se não tivesse um que despontasse um pouquinho mais, o resto ia ficar... bem abaixo. Enfim, a arguição, acho que da mesma forma, né? Eu acho que o Marcelo se enrolou mais ainda na... Enfim, na arguição. Os mesmos patamares... Certo. A vontade é diminuir um pouquinho, Cléia. Na arguição, acho que eles não conseguiram ser claros, sei lá. Eu não sei como é que fica o total, são quantos pontos mesmo no total? Eu não sei quantos pontos são. 4 mil pontos, né? 4 mil pontos, tá certo. Assim, meu chute seria isso aqui, Cléia. Domínio, isso. Seria. Arguição. O Marcelo se enrolou muito. Com toda sinceridade, foi muito, muito abaixo do que eu esperaria. Se você me perguntasse dos 3, quem se sairia melhor, antes das apresentações eu ia apontar para ele. Mas, né, foi o contrário. Pontualidade, cumprimento do tempo, ninguém teve, né? Foi tudo igual. Todo mundo conseguiu estar com o seu cronômetro ali, né, na mão. Isso.
Então, essa é a parte boa de estar, como comentei, né, de estar atrás da tela. Você consegue ter papel, consegue ter cronômetro, enfim. Já foi até calculado aqui, que a gente precisa trazer para cá é o link depois, né? Eu trago ele para cá, depois que a gente terminar, eu trago ele para cá. Bom, vou pausar aqui. Cadê? Ok. Tá, alguma coisa, Cléia? Algo mais a acrescentar ali? Não, eu creio que nós ainda demos um valor bem além. Também acho. A gente foi bem bonzinho, digamos assim, né? Sim, acho que eu entendo que foi um semestre, né, bem atípico, inclusive nesses quesitos, mas eu, pelo menos, principalmente com essas turmas, né, que trabalhei com alguns deles há não muito tempo atrás, né, não foi no último período, né, mas eu incentivava muito, falava muito para eles se dedicarem um pouquinho mais a conseguir estudar sozinho. E a gente percebe que por um TCC desse, que conceitos essenciais, por exemplo, a história do renovável, gente, não é uma questão de ele achar que é o que não é, não, é uma questão conceitual. Então, assim, você percebe que quando depende do estudo só, né, solo, digamos assim, a coisa fica bem aquém, né? Espero que com o mercado, né, empurrando, digamos assim, né, cobrando e exigindo, que se dediquem um pouco mais. Também acho. Enfim. Então tá bom, terminamos por aqui. Terminamos. Gostei muito da sua direção aí durante o TCC, viu, Luciano? Eu não dirigi nada, não, Cléber. A gente vai falando aqui, vai surgindo, né? A gente vai falando, tá bom? Então tá, muito obrigada. Eu que agradeço, Cléber. Boa noite, tá? Boa noite. Tchau. Tchau.